live, tá? Eu sou Cibele, sou advogada, especialista em negócios internacionais, fiz um mestrado em empreendedorismo e inovação pela Escola de Barcelona, Escola de Negócios de Barcelona. Estou estudando sustentabilidade, relatórios ESG, já tenho alguns projetos internacionais sustentáveis para trazer sustentabilidade para o Brasil e do Brasil para fora. Nós vamos trazer essas soluções globais para as empresas brasileiras e levar soluções brasileiras para fora também. Então, essa é a nossa intenção. Eu tenho um projeto super bacana para tratamento de água, mas depois eu vou falar sobre isso. É muito assunto, muita coisa. Agora vamos receber a nossa querida Adriana Couto, minha amiga de muito tempo. Trabalhamos juntas em uma cervejaria. Dessa colaboração profissional nasceu uma grande amizade, já faz muitos anos, não vou falar quantos anos, né, Adri, mas já faz alguns anos. E agora a Adriana, que é formada em biologia, que fez um mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, que estudou muitas coisas, sabe tudo de sustentabilidade, de ESG, trabalha numa super consultoria que presta serviços para projetos sustentáveis, que é a Ecaplan. Está aqui conosco hoje. Agradeço, Adri. Eu gostaria que você se apresentasse. Eu estou feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz com essa empreitada da Cibele no meio do mundo sustentável. Fico muito orgulhosa. Acho que de tanto ela me ouvir falar, ela começou a se infiltrar cada vez mais. Então, eu sou Adriana Couto. A Cibele já falou um pouco das coisas na minha formação. Eu trabalhei em multinacional com a parte de sustentabilidade. Depois disso, eu fui para áreas de consultoria. Então, trabalhei com algumas, fiz muito relatório de sustentabilidade para diversas empresas de diversos setores. Trabalhei com a parte de estratégia de ESG e agora já vai fazer quase 3 anos que eu estou na Ecaplan, cuidando da área de inovação em ESG. Lá dentro eu sou responsável pelos projetos de ESG, então a parte de empresas, olhando os 3 eixos, e também a parte de eventos sustentáveis. Então, eu cuido dos projetos de inovação, os projetos de TI, os projetos da consultoria, respondo aos questionários, faço um pouquinho de coisa. Nossa, bastante. E, assim, não para, né? O estudo não para. Então, toda a gente tem que estar de olho no mercado e cada vez se aperfeiçoando mais. É Perfeito, isso. incrível. É isso. Depois, mais para frente, eu vou querer saber um pouco mais dos projetos da Decaplan, né? A gente quer saber um pouco mais Sim, se sobre conecta muito o tema. Sim. Mas antes da gente começar essa conversa, é importante a gente saber 2 siglas que vão, assim, que a gente vai falar muito sobre isso durante esse bate-papo, que é ESG e ODS. Se você puder esclarecer um pouquinho o que significa isso e como elas estão linkadas, assim, eu acredito que ESG muita gente já conhece, né, já sabe o que significa, mas é importante a gente só dar uma relembrada para quem já sabe e para quem não conhece e esclarecer. Na verdade, ESG e sustentabilidade é praticamente a mesma coisa. O que mudou é que o ESG, a sigla, ganhou fama na época da pandemia, que a BlackRock, um dos diretores lá, falou sobre o ESG, mas é uma sigla que já existia, mas não era tão conhecida. O ESG, a gente trabalha nos 3 eixos principais, que é a parte de ambiental, que é o environment, social e de governança. Então, Uhum. são temas que toda empresa, toda organização tem que olhar e cuidar, né? É isso. E porque você falou assim, as empresas não conhecem, não sabem muito, por quê? Infelizmente, ainda no Brasil não é obrigatório Uhum. trabalhar com ESG ou sustentabilidade. Na verdade, as empresas que trabalham, a maioria trabalha porque já tem esse conhecimento que é necessário, faz bem para a empresa, ou faz porque está atrás de algum financiamento, ou porque é a fornecedora de uma empresa que faz com que ela reporte isso para eles, é uma obrigação, entre aspas, né, desse cliente, e buscando fundos. Se você hoje em dia for buscar financiamento, qualquer coisa, vai precisar demonstrar que você tem alguma preocupação e está olhando para essas 3 siglas, Uhum. né? E a ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ele nasceu lá em 2015 pela ONU, e são 17 objetivos, só que dentro dos objetivos tem diversas metas. E ao todo são 169 metas, para que elas sejam atingidas até 2030. Uhum. E isso não é só para a empresa, isso é para a empresa, governo, cidadão comum. Então, não adianta a gente falar porque a empresa tem que fazer, porque a minha prefeitura tem que fazer. Não, a gente, como cidadão, tem que começar a fazer dentro de casa também, porque senão a gente não vai alcançar essa meta. E essas metas, infelizmente, são pouquíssimas que a gente está conseguindo trabalhar e provavelmente a gente não vai conseguir atingir a maioria até dezembro de 2030.
né, passei algum tempo na Europa, a gente já está vendo algumas mudanças. Então, no supermercado, por exemplo, a questão das sacolas plásticas, a questão dos alimentos embalados em plástico, isso já não pode mais. Então, tudo isso daí, a gente sabe que até 2030 vai evoluir muito, né? E isso vai ir, assim, de encontro, por exemplo, com as exportações. Então, por exemplo, eu tenho alguns clientes de exportação de alimentos que já sabem que a gente vai ter que substituir o saco plástico, por exemplo. Então, tem várias questões que vão influenciar em diversos negócios, né? Aí, aproveitando, né, isso que eu tô falando de influenciar em negócios e tudo mais, eu queria que você comentasse um pouquinho de a importância das pequenas e médias empresas, né, nesse cenário, dessas metas que têm que ser alcançadas. As metas são para o país, né? Então, as metas que têm que ser alcançadas para o país, mas não adianta o país firmar lá um acordo e com metas se as empresas, a população e todas as pessoas não colaborarem, né? Então, assim, o que as pequenas e médias empresas podem fazer de ações e o que isso traz de benefício para ela? Né, você falou um pouquinho de investidores, que isso é um ponto bem interessante, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. As pequenas e médias empresas têm uma vantagem. Por elas serem pequenas, elas conseguem inovar de uma forma mais rápida do que as grandes empresas. Então, assim, elas conseguem mudar mais rápido. Acho que isso é um grande privilégio das pequenas e médias empresas, tá? A parte de fornecimento, elas se fornecem para os grandes clientes. Então, elas têm que começar a fazer as ações, porque elas vão vender para esses clientes globais que precisam atingir as metas de net zero, etc. Então, elas têm que começar a medir as suas emissões, por exemplo, são algumas coisas que daí eu já estou falando coisas que a gente vai falar mais para frente, mas eu falo de novo. Sim, claro. Ela tem que começar a medir as suas emissões, a sua energia, a quantidade de água que ela usa, porque a gente só consegue minimizar ou diminuir o impacto se a gente consegue ver como está hoje. Se a gente não mapear, a gente não sabe como está a empresa. Então, ela tem que começar a fazer essas ações para conseguir minimizar os impactos dessa empresa. E daqui a um tempo, a maioria das grandes empresas, elas vão começar, como elas têm que alcançar as metas delas, elas vão começar a ir atrás das empresas que demonstrem que estão diminuindo o impacto delas, porque esse impacto vai impactar na empresa maior. Sim, então, as pequenas empresas têm que ir, agora é ligeiro, porque a COP está aí, a cobrança vai ser maior, elas têm que começar a olhar para isso para responder para os grandes clientes dela. E elas conseguem implementar, as pequenas empresas, elas conseguem implementar dentro da cidade, enfim, do município, do estado, elas conseguem ser empresas que trazem energia renovável, que fazem gestão de resíduos, isso tudo impacta, que traz a questão da água, como cuidar da água, como limpar a água, como cuidar da energia, como que vai fazer isso, como vai diminuir. Então, elas podem trazer esses serviços para as grandes empresas. A própria Kaplan, a gente é uma pequena empresa de serviço. Então, a gente traz diversas soluções de sustentabilidade. Então, a gente traz a parte de consultoria para trazer as melhorias, tanto nos 3 eixos. A gente faz os inventários de emissões, traz as mitigações, ajuda a empresa a descarbonizar. A gente faz gestão de resíduos. Então, são exemplos de que as empresas podem estar fazendo nessa atualidade, né? Para se destacar no mercado. Isso é maravilhoso, né? Que se for pensar, né, uma ação boa, ela vai gerar outra ação boa, né? E quanto mais se exigir isso dos próprios fornecedores, né? E aí você sabe também que vai ser exigido de você. Então, vira, né, um ciclo do bem, né? O ciclo sustentável e essa cadeia vai evoluindo, né? Isso é sensacional. E como minha avó dizia, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Então, assim, eu acho que se você muito ajuda se você não poluir, se você pelo menos devolver melhor o que você pegou de recurso, né? Então, o que você puder fazer para não impactar de uma maneira negativa, né? Impactar sempre da maneira positiva. Então, se você puder, né, assim, trazendo o gancho do que você acabou de falar, se você puder cuidar do seu próprio lixo, cuidar da sua própria água, né? Você economizar água, trocar, de repente, o seu sistema elétrico para você economizar energia, tudo que você puder fazer de melhor, né? Então, os pequenos empreendimentos, se você usa, por exemplo, restaurantes que tem caixa de gordura, se você puder devolver a água que você pegou de uma maneira melhor, ao invés dela devolver ela
com resíduos, né? Então, se você puder tratar isso, e mesmo em empresas, né? Empresas de cosméticos, empresas, se você puder tratar essa água antes de devolver, que é obrigatório, mas nem todas fazem. Se puder. Que é obrigatório, por sinal, né? Mas nem todas fazem, né? Se puder reusar a água, então a gente fala de lava-jato, por exemplo, com o reuso de água. E eu tô falando tudo isso porque eu também tenho aí a solução para esses tratamentos de água, de caixa de gordura e tudo mais. Então depois eu vou ainda falar sobre isso. Mas se a gente pensar que se você puder pelo menos não trazer nada de negativo para o meio ambiente, já é algo bom, não é? Eu não sei, assim, como que vocês tratam isso com as empresas maiores e tudo, eu sei que é um pouco diferente, mas estou falando mais voltado para os pequenos negócios mesmo e conscientização. Então, impactar sempre vai impactar. Qualquer operação vai impactar. A questão é como minimizar o seu impacto. O que eu posso fazer para diminuir esse impacto? Porque não tem como falar que vai ser zero, né? Não existe isso. Mas é sempre como que eu posso melhorar. E por isso eu posso dizer, a gente só sabe se a gente tirar um mapa, uma fotografia e Sim. começar a mapear e analisar essas informações. Porque outro dia a gente estava conversando, né? Pequenas e médias empresas, a gente está muito preocupada no resultado, na Uhum. operação, em gerar caixa, né? E Exato. muitas vezes não tem braço, não tem Uhum. pessoas para ficar olhando isso. Sim. É bem difícil, eu sei que é Uhum. difícil. Mas é por isso que existem as consultorias também para ajudar essas empresas, né? Tipo, não tem o braço, então tá, quem que pode fazer meu inventário? Quem que pode olhar isso para mim? Quem que pode cuidar dos meus resíduos? Então, que daí vai Sim. monitorar e vai trazer soluções, Uhum. mas não pode deixar acontecer e seguir, entendeu? Uhum. Uhum. O que está sendo muito discutido, né, por causa da questão climática, é o gás carbônico, né? Então, estão falando aí de soluções para isso. Já falaram, né, que o país que mais polui é a China, que a China está tomando várias medidas já faz algum tempo e tal. O que eu te pergunto, né, porque quando fala de gás carbônico, parece só coisa de grandes fábricas, só grandes negócios, né, que fazem essas emissões. Então, eu queria que você me explicasse um pouquinho o que é o inventário de carbono, como que faz essa essa contagem, né, esse cálculo dentro das pequenas empresas, eu lembro que você me falou que tem uma calculadora que vocês estão usando agora, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho, eu sei que a gente não combinou esse assunto, mas eu gostaria que você trouxesse um pouquinho dessa situação para a gente entender. Né, a gente está sentindo isso. Eu brinco quando eu vou dar palestra, que antes eu falava do aquecimento global, e as pessoas olhavam com aquela cara, tipo, ai, coisa de, né, não vai acontecer, não Uhum, imagina. E a gente está sentindo, não tem quem não está vendo tudo que está acontecendo nas mudanças climáticas, não só o calor. Agora eu uhum. estava vendo sobre Belém, que está um calor insuportável, mais do que o normal, que é até interessante a COP está acontecendo lá, porque eles estão se passando Sim, todo o calor lá, e vou passar esse calor semana que vem. é, E, e o gás carbônico, ele faz parte das emissões, né, que causam efeito dos gases de efeito estufa, e ele é um dos principais vilões mesmo, mas não são só as fábricas, só as operações, né? É o que eu sempre falo, você quer diminuir o impacto? Gente, por que as pessoas ainda continuam abastecendo com combustível fóssil? A gente quer acabar com o combustível fóssil. O combustível fóssil é o grande vilão, esse sim é o grande vilão. Então, se a gente tem no Brasil um biocombustível feito de etanol, que não polui praticamente nada, a nossa via de transporte é uma das mais que mais emitem, que sim. é caminhão, é carro, enfim. Uhum, Então, são coisas simples. Agora, dentro da empresa, a gente fala sobre escopo um, 2 e 3. O escopo um é tudo que a empresa gera. Então, a parte de, por exemplo, ar-condicionado, a parte de carros próprios, é, geradores de energia, que é diesel. Então, uhum, tudo que é a parte de combustível fóssil usado pela empresa. O escopo 2 é a parte da energia elétrica. A gente tem a sorte do Brasil ter uma malha, essa parte de energia muito mais limpa do que a Europa, principalmente, né? uhum, Mas a gente mede também a parte de eletricidade, e daí a parte de eletricidade a gente consegue minimizar essas emissões contratando prestadoras de energia que trabalham só com energia renovável, por exemplo. Você consegue fazer um contrato que eu quero só energia de fontes renováveis. Ou então, você também consegue compensar comprando um selo chamado iREC, que você vai compensar com energia renovável também, que tem lá, tipo, a rastreabilidade de onde está vindo a energia. E o escopo 3 é o grande problema.
Escopo 3 é onde os fornecedores todos entram. Sim. Fornecedores e clientes. É tudo que vem antes e vem depois da empresa. Uhum. Então, Está dentro da por sua cadeia, isso, né? Uhum. por isso a cobrança com os fornecedores é muito grande para que eles olhem essas emissões, porque essa emissão do fornecedor vai entrar na emissão do seu cliente também. Então, Uhum. se Sim. você não tá, se o fornecedor não diminuir a emissão dele, não vai conseguir diminuir a emissão do cliente e ele não vai conseguir bater a meta. Sim. Então, por isso é muito importante e por isso a valorização, que eles mais vão atrás de fornecedores que já medem, já fazem ações, já diminuem o seu Uhum. impacto. Por Uhum. cima, e aqui a gente usa uma ferramenta chamada, pelo menos na Ecaplan, a gente usa o GHG Protocol, que é mundial. É uma ferramenta que ele consegue transformar todas as emissões de gases em toneladas de CO2 equivalente. Então, ele consegue medir e comparar com os fatores de emissões de cada país. Uhum. E daí, fora disso, daí quem quiser conhecer, testar, enfim, a gente tem calculadoras de graça que estão na nossa página online, que tem calculadora para pessoas. Então, você pode fazer uma medição pessoal, né, do que você gastou no ano e ver o Uhum. quanto que você emitiu. Você consegue até, se você quiser, neutralizar, compensar com projetos ambientais. Você mesmo faz lá entra, paga e compensa as suas emissões. Então, a gente tem calculadora para eventos também. Quem quiser fazer evento e quer calcular as emissões daquele evento, também está lá disponível. Vá lá conhecer que tem umas coisas interessantes. Ah, que legal, achei bem interessante isso. E o que que a gente, por exemplo, nós como pessoas físicas, né? Porque a gente pensa, claro, a gente sempre pensa nas empresas, mas nós também como pessoas físicas, o que que a gente pode medir, o que a gente pode colaborar, né? Eu vi alguém aí falando do reuso da água da máquina de lavar. O que mais a gente pode fazer? Então, essa calculadora, por exemplo, eu iria calcular o que eu gastei de quilometragem da minha gasolina, algo assim. Eu tô tentando, assim, Vai, né, vai. na Você minha pode cabeça entender isso, sim, porque eu viajo pra caramba, então eu vejo que eu tô no déficit, né? vai conseguir colocar o tipo de combustível que você usa e ver essa pegada em cima do combustível. Então, gente, abasteça com álcool, por favor. Ou compre um carro elétrico. É, a parte disso de resíduos é uma coisa tão simples. Eu já falei, já dei tanta Uhum. palestra sobre isso. É, você tem na sua casa uma lixeira para resíduos orgânicos, outra para recicláveis e outra para rejeito. Se puder ainda, ter uma composteira. Hoje em dia tem composteiras pequenininhas que você consegue pôr Maravilhoso. no apartamento. Para quanto Maravilhoso. menos a gente mandar de resíduos para o aterro, é melhor. O aterro gera muitas emissões de gases de efeito estufa também. Uhum. Então, por isso que o resíduo impacta nas mudanças climáticas Uhum. também. Sim, E sim. fora a parte dos recicláveis, que as empresas têm as operações para fazer, né? Então, isso também gera emissões. Se você consegue devolver, então, se você separou seu resíduo, se não, na sua casa não tem um caminhão que vá lá coletar o seu resíduo reciclável, leve para um lugar de cooperativa, enfim, para que ele seja destinado corretamente e volte Uhum. para a cadeia, né? E não seja Uhum. descartado de forma errada dentro de um aterro. A parte de água, com certeza, de reutilizar a água, se conseguir captar água de Uhum. chuva, é uma maravilha Sim, também. sim, sim, Quem sim. conseguir pôr placa solar, maravilha Sim, também. sim. É, seria Então, interessante se tivesse subsídios, né, que nem na Europa. Na Europa tem muito subsídio para colocar a placa solar em casa, né? tá chegando cada vez mais. Ainda não, acho Uhum. que É, não esperamos é que tudo que sim. compense, mas tá vindo. Uhum. A gente tá Uhum. torcendo para que chegue mais. É, não, muito interessante. É, bom, alguns condomínios também têm, né, essa parte da coleta seletiva, mas o que a gente já percebeu que é bem misturado, então eu também não sei como fica lá no final, né, então essa questão dos condomínios, né, a gente entender quais as fiscalizações que acontecem nos condomínios, porque em alguns países é obrigatória essa coleta, e a gente leva multa como morador se a gente não separa corretamente, né, então tem que separar vidro, plástico, eu nunca lembro das cores, mas eu fico lá lendo vidro, plástico, material orgânico, né? Lixo orgânico, então tudo muito bem separado, papel, né? Então, embalagem de papel e tudo. E aqui a gente coloca todos juntos numa única caixa, né? Então, não sei se Mas isso é eficiente, enfim. hoje em dia, antes no passado teve nessa separação toda por cores, mas o que acontece é mais confundido do que ajudava. Então, hoje em dia a gente usa separar os recicláveis, porque ele vai para a cooperativa e lá ele vai ser segregado. Uhum, Então, é só ter o cuidado, muito cuidado, de não misturar orgânico ali dentro. uhum, E, sim. e uma coisa daí que eu peço assim sempre, e não adianta só descartar resíduo reciclável sujo. Por favor, tipo, não faça isso, que eu falo que tem pessoas lá na cooperativa trabalhando, então
elas vão sentir o cheiro, se tiver comida junto, vai juntar bicho, então, e são pessoas que estão ali trabalhando, então, Sim, só para lembrar também. é E uma coisa verdade. que eu estava esquecendo, que é muito importante para as pessoas, assim, consumo consciente. É, eu me lembro disso. Eu me lembro da Adri chegar um dia em casa e eu oferecer um sabonete chique, cheiroso. Amiga, olha o sabonetinho para você tomar banho. Ela, não, sim, obrigada, eu tenho o meu aqui. E aí ela começou a me explicar tudo isso daí, né? Então explica um pouquinho o que é isso do consumo consciente, principalmente os cosméticos que vão para o esgoto, que vão, né, que vão poluir mais ainda do que já está. Então, conta um pouquinho que daí a gente vai voltar para as empresas, né? Das empresas fazendo também produtos, né, mais naturais. Então, me conta um pouquinho disso aí. O consumo consciente é que sempre antes de você comprar, pensar, preciso mesmo disso? Preciso de outro vestido, preciso de outro sapato, preciso de outra maquiagem, preciso. É a primeira coisa. Se precisa, ou então, se você tem demais, você comprou, doa aquilo que você não usa mais. Porque ficar Uhum, enchendo a roupa não é. Outra parte do consumo consciência dá preferência a, a produtos locais, porque uhum, você vai gastar menos energia, menos, né, frete, enfim, uhum, sim. toda a cadeia que suporta isso, se puder. É, e também ler a embalagem, né? E evita comprar fruta em isopor e em plástico. Então, olhar esse tipo de embalagens. Precisa de uma banana estar dentro, cortadinha, no isopor, no Uhum, plástico, para você sim. comprar? A natureza é tão perfeita, ela já tem a casca ali protegendo, né? A Uhum, fruta. Então, assim, ter esses cuidados. uhum. E dos produtos também livre, né? Livre de algumas coisas, né? Os produtos, principalmente os cosméticos, né? Que tem muita, né? Muita química, muita coisa. Então, como que a gente pode selecionar isso melhor? Menos alumínio, É. e aqueles que não são testados em animais, né? São várias coisas que a gente acaba dando preferência. Uhum, uhum. Maravilhoso. É isso mesmo, a gente precisa ter, né, essa consciência. Porque quanto mais o consumidor é exigente, né, e isso acontece em outros países, quanto mais o consumidor é exigente, mais as empresas são obrigadas a se movimentarem, né? E eu falo tanto de inovação, né, da gente fazer esses ciclos de inovação, principalmente para exportação, mas assim, inovação para tudo mesmo, né? Para a gente reciclar e poder oferecer melhores produtos para as pessoas, né? E dentro dessa inovação, a sustentabilidade acaba entrando, né? Que não tem como a gente não falar de sustentabilidade dentro da inovação, né? E mostrar o valor, né? Porque a gente ganha valor, a empresa ganha valor quando fala de sustentabilidade, quando fala de sustentabilidade não só na questão ambiental, né? Então, por isso que a gente também começou falando de ESG, mas na questão social também, dos impactos que podem ser feitos na comunidade, né? No respeito com os funcionários, diversidade, inclusão, tudo isso não é balela, né? E tudo isso é importante. E a gente sabe que quanto mais a gente exigir isso, mais as coisas vão acontecer e vão andar. Isso depende de um pouquinho de cada um, né? E daí você tinha falado para a gente voltar para a empresa, vou pegar esse gancho, tá? Uhum, sim. Tipo, como que eu, como empresa, posso começar a olhar para ESG sem uma consultoria, por exemplo? Então, hoje em dia, já faz um tempo, existem vários frameworks que são gratuitos, que você pode começar a trabalhar para começar a monitorar os seus impactos, tanto no Uhum, E, no S e no G. Tem, por exemplo, o GRI, que é bem conhecido no meio, que é através deles que a gente normalmente faz, os relatórios de sustentabilidade. uhum, Tem o PR 2030, que é brasileira, que dá para começar a trabalhar. Agora, a gente, na consultoria, a gente tá terminando de preencher o sistema B. O sistema B é uma certificação de empresas B, que são empresas que se preocupam com o meio ambiente, com a sociedade, enfim. uhum, Então, tem um questionário super extenso. Só que, ao mesmo tempo que a gente está respondendo o questionário para conseguir a certificação, a gente melhorou muito internamente a governança. Porque a gente tem que, além de ter tudo que eles pedem, a gente tem que ter evidência. Então, sim. assim, isso é muito importante para as empresas. Eu quero começar a medir. Por onde eu Uhum, começo? uhum, Começa a pegar os frameworks. Tem o SASB, tem agora uhum, a taxonomia brasileira, que acabou de sim, sim, sair também, vai sim, mostrar várias maravilhoso. coisas Uhum, sim. que as empresas podem começar a trabalhar. Uhum, maravilhoso. A Ana Cláudia, ela falou aqui que ela trabalha na Elo, né? E trabalhamos com crédito de carbono e estamos na COP30. E a Ana Cláudia também trabalha nessa parte de compliance. Por que que eu lembrei dela? Porque você falou de governança, então a questão do compliance, que é muito importante, né? Essa parte da governança com relação à credibilidade das empresas, né? Então a credibilidade não é só se a pessoa está buscando investimento, investidores, e não só
com relação a isso, mas a credibilidade também para ela ser um fornecedor, né? Ela ser um fornecedor, então os clientes dela precisam ter essa transparência, essa credibilidade para que eles possam comprar e saber que naquela empresa não acontece nada, né, que saia aí fora dos parâmetros legais, né? Então, Ela tem muito a interessante ética, a isso. compliance, então por aí Exato. precisa de política, precisa de monitoramento. Uhum, uhum. Sim, perfeito, perfeito. Né? E também que segue não só, né, a questão de lavagem de dinheiro, de corrupção, mas também a questão do trabalhista, né? Então, né, o respeito aos funcionários, né, o que você falou do código de ética, tanto interno quanto externo, né? Então, para os próprios funcionários também. É muito, muito bom, né, a gente lembrar, né, de todas essas situações. Então, a gente lembrar que o ESG é o E, o S e o G, né, a gente trabalhar essas três questões fortemente, né, e é muito importante. Se quiser, a gente pode até rapidinho dar alguns exemplos. Por exemplo, no E. No E é a parte de emissões de gás de efeito estufa, a parte toda dia a gente mensurar, que a gente tinha falado. A parte de medir energia, a parte de medir a parte hídrica, verificar se você está num lugar que tem pouca água, o que você pode fazer para minimizar seu impacto. A parte de biodiversidade, se você está perto de algum parque, alguma área que tem uma diversidade. A parte de resíduos, toda a parte de resíduos está dentro do ambiental também. Na parte social, diversidade, equidade, inclusão, saúde, segurança e bem-estar dos funcionários. Perfeito. A parte toda de o código de a parte do código de conduta, mas está no governança, código de conduta. Estou pensando aqui mais. Tem horas que some. A parte de treinamento, desenvolvimento dos Sim, funcionários. desenvolvimento Tudo pessoal, sim, está. profissional. A parte de comunidade, a comunidade do entorno, como que a Uhum, gente está olhando para ela, como que está o diálogo com ela, então, social. E de governança, toda essa parte das políticas, a parte legal, a parte de política de diversidade, a parte de ética e a código de conduta, a empresa tem, tipo, deveria ter, toda empresa ter código de conduta, política de sustentabilidade, diversas políticas. E a parte de fornecedores também entra na parte de uhum, governança. uhum. Como que a Perfeito. gente cuida, Uhum, faz esse diálogo com os fornecedores. uhum. Odri, mas assim, se eu falar, eu sei, eu estou cumprindo o E de environment, vamos gastar nosso inglês. A gente está cumprindo o social, né? Estou fazendo tanto internamente quanto ações na minha comunidade, faço muita coisa, e estou cumprindo também a parte de governance, que é a parte do compliance, a legislação e tudo mais. Eu estou cumprindo com tudo isso, já é suficiente? Eu já tenho ESG, eu posso considerar que eu estou em ordem com o ESG. Então, explica um pouquinho do que é necessário para que a empresa possa dizer sim, eu tenho, né, porque hoje o ESG não é uma certificação, né, é um relatório. Então, como que a gente pode considerar que essa empresa está dentro dos padrões? Explica um pouquinho Então, sobre os relatórios. hoje em dia não existe isso. Tipo, você não tem que estar 100% fazendo tudo do SG. Você tem que ter ações nos três eixos. Demonstrar que você. De novo, você tem que medir todo, olhar para tudo, tirar uma fotografia, mostrar que você está monitorando tudo e mostrar, melhor ainda, que você está melhorando tudo. Não existe uma ferramenta que fale tá certo ou errado. Por isso que está chegando a taxonomia, que vai ser. Eu ainda. É uma coisa muito nova. Eu Uhum, ainda falei até para você que eu tenho que ler sobre, mas a taxonomia veio exatamente para isso, para como comprovar se aquilo que a empresa está fazendo realmente é sustentável. perfeito, perfeito. Existem algumas certificações, mas eu não sei se faz sentido, né? Por exemplo, LEEDs, algumas certificações que existem até internacionais, mas é para determinados setores, né? Então, o Sim, LEEDs é para sim, construção, sim, né? Se a sim. construção é sustentável e tal. Então, ainda Uhum. não tem, né, algo tão, assim, é, tão, que seja visível, vamos dizer assim, né? Não. O que eu torço muito é que aconteça como aconteceu em vários países, a China, por exemplo, que é obrigatório você ter o SG, já, enfim. Ela está falando do Easy, né? As empresas que estão na Bolsa de Valores, elas têm que comprovar, mas da mesma forma, assim, não tem. Eles têm que responder o questionário do Easy, eu acho, a gente tem que comprovar algumas coisas para estar ali na Bolsa. Mas eu não Tá, estou tem empresas grandes, muito né? bem definido Uhum, o que faz ele estar lá ou não, mas uhum, e também, pelo que eu, não, que eu saiba, tá? Não tem uhum, alguma coisa que fala assim, ele é cara que faz tudo de SG. Ele tem que uhum, comprovar que ele está olhando e está fazendo, diminuindo seu impacto.
Uhum. Mas Mas daí depois, se você você. quiser contar com a gente... Sim, sim. É, a Ana Cláudia falou do Easy, né? Uhum. É, depois, Uhum. depois a gente bate um papo com a Ana Cláudia para entender, né, essa certificação. Porque eu ajudei uma vez no mês a fazer o questionário, e é também um questionário que você vai respondendo e vai comprovando, e é isso, para você conseguir Uhum, entrar ali na bolsa. uhum, Mas, só que ele é auditado, é diferente dos relatórios de qualidades que não tem auditoria. Tem uhum, alguns que tem alguns que não uhum. tem. O IFE, que eu Sim, saiba, sim. tem que daí passar por uma auditoria maior. Uhum. Agora, né, que a gente está chegando no fim do ano, eu recebi alguns relatórios, né? Então, eu recebi, por exemplo, o relatório da Rede Mulher Empreendedora, que é o relatório ESG da Rede Mulher Empreendedora, com alguns dados e tudo mais. Então, assim, alguns relatórios que são feitos, né, provavelmente por consultorias, e são publicados, né? Então, são enviados para os stakeholders, para eles entenderem, né? Então, os stakeholders são os funcionários, os fornecedores, os clientes, então, todos que estão envolvidos, né, os parceiros comerciais que estão envolvidos com a empresa. Esses relatórios são feitos por uma consultoria, não é isso? E aí eles podem ser tornados públicos para que, pelo menos, tenha uma visibilidade, né, do que foi feito por aquela empresa. Porque senão fica só um documento de gaveta, né? Então, queria entender um pouquinho, né, como que vocês fazem com essa relação, com relação a isso, aos relatórios e à publicidade. Então, não necessariamente. Eu fiz muito relatório de sustentabilidade internamente quando eu estava na empresa. Depende muito da verba que a empresa tem para fazer o relatório. Na verdade, a maioria segue, a maioria tem outras, tem várias formas de fazer o relatório, mas aqui no Brasil as mais conhecidas é quem segue o GRI, que faz a maternidade, que é descobrir os temas Uhum, prioritários da empresa, de acordo com os stakeholders, não de acordo com o que a empresa acha, mas de acordo com os exato. stakeholders. E em Uhum, cima desses temas escolhidos, a empresa precisa responder alguns indicadores, uhum, tá? E em cima disso eles fazem o relatório de sustentabilidade. É, é, é uma forma válida, mas uma coisa que eu tenho há muito tempo. Esse relatório de sustentabilidade ele pode ser feito e enviado para os stakeholders, mas eles podem ser auditados também. uhum, Então, eles podem ser uhum, auditados sim. por uma terceira parte, que Uhum, daí vai até a empresa, vai verificar se aquelas informações são realmente reais e dão um ok, né? Dão um uhum, certificado para ser comunicado. Então, hoje no Brasil, a maioria dos relatórios são assim. Ou eles são certificados ou não. Mas uhum. são daí a forma de divulgação para os maiores stakeholders. Ah, legal, legal. Mas sempre tem que ser auditado ou nem sempre? Não, não, Uhum, depende da empresa daí, depende uhum. da Não, legal, empresa. André. É, vamos já caminhando para o final, né? Logo a gente vai abrir para perguntas, então se alguém tiver perguntas aí para Adriana, algo que queira saber sobre sustentabilidade, para pequenas e médias empresas, ou para também ser mais sustentável dentro de casa. É, vou fazer a última pergunta para ela, na verdade não é uma pergunta, é mais um comentário, uma curiosidade. Dri, eu sei que você vai para a COP30, você está de malas prontas para ir para Belém. O Fernando já está lá, não é? O Fernando da Ecaplan já está lá, já estou seguindo os posts dele, muita informação interessante. Então, eu quero saber de você o que você espera para essa COP30, o que vocês estão fazendo por lá, o que a Ecaplan está planejando, a agenda de vocês, se você puder resumir um pouquinho de como vai ser isso, que obviamente eu vou estar seguindo todos os seus passos. Conta um pouquinho para gente. Eu tô mega ansiosa, com a cabeça cheia, tipo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu não tô lá, mas tô acompanhando muito. E assim, a gente espera muito, né? Que eles estão falando da COP da implementação. É, a gente viu muitas vezes falando sobre metas. Então agora a gente quer ver metas ambiciosas e que sejam cumpridas, né? Não só falar, porque a gente fala muito de meta, meta, meta e nada acontece. Eu espero que a gente seja visto novamente como esse grande país e cuidador dessa Amazônia linda, que eu falo, essa floresta em pé maravilhosa e que sai muita coisa de lá e é muito importante, não só para o Brasil, mas para o equilíbrio climático do mundo, né? O respeito aos povos originários, trazer toda essa bioeconomia que a Amazônia tem. É tanta coisa que eu espero Uhum, que tenha muito financiamento e que a sim. gente consiga se livrar dos combustíveis fósseis de uma vez e Uhum, faça uma transição climática justa e inclusiva. uhum, Porque perfeito. a gente fala de transição, 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 mas a gente tem que pensar em todos, né? E Uhum, quando a gente fala da transição do combustível fóssil para o etanol, a gente pensa muitas pessoas vão perder emprego, enfim, muita mudança vai acontecer, mas uhum, como que a gente vai trabalhar isso de forma
justa, né? Uhum. Então, estou esperando muita coisa dessa COP. A Sim. Ecoplan está com algumas ações lá, algumas casas lá. A gente está cuidando da parte de gestão de resíduos de algumas casas. O Fernando Uhum. estava falando hoje na Casa dos Oceanos. É, vai ter algumas outras atividades que ele vai estar falando. E a gente vai estar acompanhando. Uhum. Ai, que mais que você Fala um perguntou? Já me pouquinho dos perdi. estandes. Eu vi os estandes, eu fiquei maravilhada com os estandes, que tem muitos estandes, tá tendo uma feira, né, gigante lá, muita empresa. Fala dos estandes, do trabalho que vocês fazem. Você já falou um pouquinho, né, desse trabalho com feiras e tudo. Não, então, tem as casas lá, tem algumas casas, Casa do Seguro, Casa dos Oceanos, e tem mais uma casa que eu não vou lembrar agora, que a gente está em parceria com eles, fazendo um trabalho com a parte de resíduos, então a gente está com uma cooperativa local, Uhum. trabalhando lá para fazer toda essa gestão de resíduos. Isso é muito bacana, porque a gente também traz a cooperativa, né, junto com a gente, e gera recursos para a cooperativa também. Assim, né, a gente não ia falar, mas já que deu um tempinho aqui, que o Sebrae tá lá, né, apoiando as pequenas e médias empresas, os pequenos empreendimentos. É, o que eu fico pensando aqui é o seguinte, para toda essa transição, para toda precisa chegar o dinheiro, né, amiga? Precisa chegar financiamento, mas não só para grande empresa, tem que chegar para os pequenos, tem que chegar aí um subsídio para trocar a frota por carros mais sustentáveis, né? Seja um carro elétrico, seja, né? Precisa de mais coisas para os pequenos e médios, que são a maioria, né? Então, você está vendo alguma palestra nesse sentido? Tem alguma coisa que vai acontecer nesse sentido na questão dos din-din, financiamentos? Mas o financiamento que a gente está esperando de 3 trilhões, né, Hum? é justamente isso, para a parte de mudanças climáticas. E a parte de transição, da transição do combustível da parte fóssil para mais sustentável. Então, esse dinheiro vai ajudar, eu acredito que vai ajudar a todos, que vai atingir a todos, vem para todo mundo. É o que eu espero, é o que eu espero. É o que a gente espera, é exatamente o que a gente espera, né? Que Que a gente chegue para todo consiga, mundo. né, Uhum, levantar sim, sim. Uhum, esse fundo e que chegue na mão de todos. Não tenha sim, nenhum sim. desvio por aí. É exatamente isso, exatamente isso. Bom, pessoal, a gente vai abrir aqui para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, algo que queiram saber. A Ana Cláudia fez alguns comentários aqui, né, que é exatamente isso, né, a sensação de pequenez diante da indústria, né, né, os pequenos negócios, eles sempre ficam nessa situação do, será, né, que vai chegar, né, e a gente vai poder colaborar da maneira que nós gostaríamos, né, porque para tudo precisa de investimento, né, e a gente sabe que esse investimento é algo que vai trazer um benefício muito grande, né, para todas as empresas. Então, os pequenos, mesmo os que ainda não são exportadores, vão poder se tornar exportadores, né? Eu adoro de falar de exportação, né? Não tem como não falar em exportação. Então, para que tudo possa acontecer, precisa o dinheiro chegar. Então, é isso que a gente está esperando. E é, além do setor indústria, tem o setor agro, também, bem lembrado aí pela Ana Cláudia, que também, né, tem para o setor agro, chega muito investimento, né? A gente sabe que chega investimento de fora, chega muita coisa para o setor agro, é, mesmo porque muita coisa é exportado, né? A quantidade de produtos agropecuários que são exportados, né, é muito grande, tá, né? É a maior parte das nossas exportações, tirando os minérios e tudo, é a parte do agro. Então, claro que precisa também, né, de algumas ações sustentáveis dentro do agro, né, imagino que seja com relação também ao uso da água, ao uso de adubos e tudo, né, para tornar tudo orgânico. A gente vê fora do Brasil que o orgânico é muito mais barato do que aqui, o orgânico aqui ainda é muito caro, parece não acessível a todos, né, parece algo, você entra num mercado que tem lá a parte do orgânico é 2, 3 vezes mais, né, o valor, então tornar isso mais acessível para todo mundo. E é isso, né? Só concluindo aí, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Adri? Eu ia comentar que somos uma formiguinha, né? A gente tem essa sensação mesmo de ser formiguinha, mas a gente sabe o poder da formiga, né? O poder da formiga, um monte de formiga, a É. gente vai conseguir fazer muita diferença. Eu acho que a gente tem hora que desanima, mas a gente tem que fazer nosso pedaço, nosso papel. Uhum. Porque Nosso senão ninguém vai pedaço. fazer, então, né? Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Então, cada um cuidar muito do seu pedacinho, né? E nós, como consultoras, né? Consultoras de negócio e desenvolvimento, inovação, então a gente poder também auxiliar, né?
as as empresas que nós atendemos, né, seja pela consultoria ou seja pela mentoria, porque eu faço um trabalho de mentoria voluntária na Rede Mulher Empreendedora, é uma das das maiores redes que existem no Brasil, né, da Ana Fontes, que eu falei lá no começo. Então, tudo que a gente puder fazer, né, voluntariamente ou no trabalho, a gente pode ser um multiplicador, né? E todos nós podemos ser multiplicadores nesse assunto. Eu agradeço a presença de todos, agradeço imensamente a presença da Adriana Couto, da Ecaplan, agradeço a Ecaplan por ter permitido essa live. Espero que a gente possa ter absorvido muita coisa de tudo isso, essa live vai ficar gravada. Eu vou tentar editar aquele comecinho, que a gente estava com, com alguns probleminhas técnicos, mas ela vai ficar gravada. E é isso, muito obrigada. Eu gostaria, Dri, que você encerrasse só colocando, né, os contatos da Ecaplan, os contatos, tudo que você quiser colocar aí para quem quiser consultar os serviços, né? Claro que Ecaplan é só procurar no Instagram, mas se você puder falar, né, o e-mail de vocês e tudo, por favor. A Ecaplan tem o site da Ecaplan também, ecaplan.com.br. Acessem lá para os calculadores, que é gratuito, e vejam todos os nossos serviços também. O meu e-mail é adriana@ecaplan.com.br. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisarem, por favor, me escrevam. E siga também no Instagram, Ecaplan. Ótimo. Perfeito, perfeito, maravilhosa. E Adorei a vamos nossa falar, conversa. ela falou para a gente conversar, vamos marcar para conversar. Vamos conversar. Eu não sei como que eu ainda não apresentei as duas. São assim, as minhas BFF, Best Friends Forever. Ai, ai. Então, bom, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada por tudo. Entre em contato caso precisem. E até a próxima. Beijo, Dri, boa viagem. Beijo. Obrigada.